Chegando aqui no final da nossa série sobre o labirinto do emagrecimento, a gente vai fazer uma recapitulação geral do que foram todos esses vídeos preciosos em que a gente pôde revisar vários aspectos sobre obesidade e emagrecimento e pudemos também dar dicas preciosas para você que está querendo fazer esse processo de transformação. Iniciamos a nossa série falando sobre os aspectos do metabolismo, a questão de a gente ter uma tendência, muitas vezes genética, de acumular gordura, mas também a ingestão aumentada de alimentos, às vezes sem a gente perceber. A gente falou muito de microbiota, o ambiente interno do nosso corpo, levando ao acúmulo maior de gordura e à inflamação crônica subclínica. Falamos também do gasto energético, maneiras de a gente poder aumentar a nossa taxa metabólica basal, que é aquela taxa que gasta energia a todo momento, seja respirando, seja caminhando, seja conversando. E pudemos entender então que esse é um tema complexo e que exige vários olhares para que a gente possa ter realmente efetividade. Não existe uma bala de prata, não existe um medicamento que vai conseguir resolver toda a nossa questão em relação ao emagrecimento. Depois a gente passou olhando um pouco mais sobre a alimentação, a importância de termos estratégias alimentares coerentes e também por prazos determinados, sabendo também que as dietas restritivas, a gente falou muito sobre isso no vídeo, elas não têm uma efetividade a longo prazo, elas podem até ser interessantes, em algum momento no processo do emagrecimento, então às vezes por um período mais curto, mas a médio e longo prazo não se sustenta. E muitas vezes fazer restrições dietéticas muito intensas podem levar a gente a desenvolver o efeito sanfona, que é um efeito indesejado dentro do processo do emagrecimento. Falamos também da importância da cronobiologia, ou seja, termos certos horários para fazermos certas atividades. Conseguir sincronizar os relógios biológicos com os acontecimentos do ambiente externo é muito importante, já que muitos dos nossos processos acontecem de forma circadiana, ou seja, a cada 24 horas. Precisamos então proteger o nosso sono para que o nosso sono seja de qualidade. Quem quer emagrecer realmente tem que dormir bem e a gente precisa ter os horários adequados para ir dormir. Entre 10 e 11 horas e acordar entre 5 e 7 horas quando o nascer do sol está acontecendo. Tudo isso ajuda o nosso metabolismo a entrar num processo de maior fluxo, de homeostase. Isso vai ajudar no emagrecimento. Também falamos da importância de não comermos depois no final do dia, de a gente poder fazer um período de descanso alimentar, pois à noite a resistência à insulina, que é o hormônio principal da obesidade, ele passa a acontecer. Há uma resistência maior à ação desse hormônio no corpo, levando muitas vezes ao estoque de gordura. E a importância então de a gente poder fazer períodos de jejum noturno, até melhorando a qualidade do próprio sono. Falamos sobre tudo isso. Também falamos sobre como a gente pode fazer para aumentar o gasto energético, aumentar a nossa taxa metabólica basal, e para isso falamos da importância de termos musculatura, já que os músculos, as células musculares esqueléticas, elas têm um gasto energético muito maior do que, por exemplo, um adipócito, que é uma célula gordurosa de estocagem e que também não é só de estocagem, a gente sabe hoje em dia, ela produz citocinas inflamatórias que não são desejáveis e que podem até atrapalhar mais ainda no processo de emagrecimento. Mas ter músculos ajuda a sensibilizar melhor a insulina, ajuda a gente a ter um gasto maior contínuo, inclusive quando nós estamos em repouso, estamos gastando muito mais porque temos musculatura. E a célula muscular tem uma particularidade de ter mais mitocôndrias, e as mitocôndrias são as nossas organelas celulares que produzem o ATP, ou seja, vai produzir muito mais energia, vai gastar muito mais energia para manter essa musculatura e, portanto, falamos das modalidades mais interessantes para emagrecer, tanto a modalidade da resistência, como a musculação, exercícios de resistência, como exercícios intensos de alta intensidade, como o HIIT, por exemplo, que pode elevar a produção de noradrenalina, de catecolaminas no corpo e fazer essa produção movimentar essa gordura que muitas vezes está há muitos anos lá estocada, Então a gente falou também sobre essa questão da atividade física no emagrecimento. Falamos sobre mudanças de hábitos, como é difícil mudar os hábitos, mas cada pequeno hábito
vai mudando a nossa epigenética, vai favorecendo a expressão de certos genes que são muito mais saudáveis, né, evitando então a expressão dos genes obesogênicos. Então isso é possível, né, a gente silenciar grande parte dessa nossa tendência genética com bons hábitos de vida. Falamos também da importância da saúde mental, pessoal. Como a saúde mental é um pilar central para que a gente possa ter efetividade, né, em superar a obesidade, sair desse labirinto, né, do emagrecimento, que é justamente a gente conseguir ter um ambiente interno mais saudável, mas também relações, né, pessoais, relações familiares em equilíbrio. Quando a gente sabe onde a gente está, a gente não toma o problema dos outros como nosso, mas a gente pode ajudar até onde for o nosso limite, né? A gente sabe o equilíbrio nas trocas das nossas relações. Nós sabemos também tomar para nós como adultos responsabilidade, né, que nos cabe diante da nossa jornada de transformação. Quando tudo isso começa a fazer sentido, assumimos nossa responsabilidade, equilibramos nas nossas trocas, sabemos muitas vezes aceitar que o outro tem o seu destino e que a gente pode ajudar até um certo limite, tudo isso auxilia para que a gente tenha um ambiente emocional mais equilibrado e que isso com certeza vai interferir na relação que nós temos com a comida. Lembrando que a comida vem de Gaia, da Terra, então ela é por si uma energia feminina, né? E essa energia feminina guarda uma relação íntima com a nossa mãe, né? Com os elos, com o fluxo de amor ou de às vezes interrupção desse amor que nós estabelecemos com a nossa mãe ou com as mulheres da nossa família. E portanto, muitas vezes dentro dos trabalhos sistêmicos é muito importante a gente olhar para a nossa mãe quando a gente fala em obesidade, quando a gente fala em emagrecimento. A gente já pôde olhar muitos casos de mulheres que tinham sérios problemas com emagrecimento e depois que trabalharam essa relação com a mãe, realmente tiveram muito mais sucesso nesse processo. Então, às vezes, o problema está muito além de só a comida, de só a caloria, de só o medicamento, mas está numa dinâmica que não está saudável, principalmente com o feminino, principalmente com a mãe, já que comida é uma energia que vem do feminino e a primeira comida que a gente acaba, né, entrando em contato é justamente o leite materno. Então são temas assim bem importantes. Também é importante frisar que dentro do processo de emagrecimento é importante você ter uma condução profissional, alguém que consiga olhar para você nessas várias etapas, que possa entender o momento em que você se encontra e quais são as melhores intervenções para aquele momento, né? Muitas vezes desintoxicando o corpo, limpando o corpo dos poluentes ambientais, melhorando a dieta, melhorando a microbiota, melhorando os hábitos, melhorando a atividade física, dando mais energia para essa pessoa, trabalhando sistemicamente questões emocionais, trabalhando mindful eating. Então, um profissional que entenda você nessa jornada e que possa sempre te sugerir o que é melhor para aquele momento. Junto a isso, também estão os medicamentos, que a gente não falou tanto aqui na série, mas são importantes, né? Nós temos vários medicamentos alopáticos também, eu não vou falar de outras categorias de medicamentos, como a homeopatia, como a acupuntura, como fitoterapia, que a gente também utiliza no emagrecimento, mas estou aqui falando que existem sim medicamentos, canetas emagrecedoras, medicamentos que ajudam a aumentar o metabolismo, medicamentos que diminuem a nossa fome, que são úteis sim no processo do emagrecimento, mas que se forem feitos de uma forma isolada, pelo próprio paciente, sem uma condução, sem uma estratégia, é dinheiro jogado fora, o uso é feito de forma incorreta, sem estar agregado a todo esse processo, né, de passo a passo, ou portanto, então aquilo não vai ter o resultado, nem vai se sustentar isso por mais tempo. Então, pessoal, essa foi a nossa série do Labirinto do Emagrecimento, falando sobre obesidade, sobre um tema importantíssimo que infelizmente cada vez mais a gente acompanha, né, a obesidade, o sobrepeso, e olha quantas repercussões essa doença traz na vida das pessoas. Por isso a gente decidiu falar sobre isso, trazer essas dicas
E também a gente está agora montando os vídeos da nossa próxima série e sempre você tem a oportunidade aqui no canal de opinar. Deixe seu comentário aqui nesse vídeo sobre quais temas você gostaria que eu trouxesse numa próxima minissérie, né? E se você também tiver dúvidas sobre os assuntos que a gente trouxe aqui, faça seu comentário, faça sua dúvida, que a gente vai ter prazer em estar respondendo em outros vídeos, né? E também aqui nas respostas do próprio YouTube. Eu espero que isso tenha sido de grande valia para vocês, que tenha ajudado vocês nessa caminhada. E lembrem, né? Se realmente você está se sentindo perdido nesse labirinto, existe saída, existem profissionais que podem te ajudar, existem estratégias que podem ser combinadas e você realmente pode conquistar muito mais saúde e bem-estar. Obrigado pela audiência e até o nosso próximo vídeo, até a nossa próxima minissérie.